Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Para quem não me conhece, sou psicóloga junguiana, terapeuta floral, pesquisadora nessa área, numeróloga, consciencial evolutiva, escritora, youtuber e vai por aí afora. Gente, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui. No começo desse ano eu resolvi fazer uma pós-graduação em neurociência, sem saber muito bem o que eu ia encontrar. Eu, na verdade, talvez estava mais interessada na neuroquímica, do porquê as coisas aconteciam, quais eram os neurotransmissores, apesar de ser algo bastante complexo, que me amedrontou muito no começo, porque termos técnicos, né, neurofisiologia, foi logo a primeira matéria, o primeiro módulo, e eu me vi desesperada porque eu não conseguia guardar nada na minha memória. E aí eu me lembrei que em todos os meus estudos eu tenho uma memória mais fotográfica, que eu escrevo. Então eu resolvi começar a transcrever as aulas para poder memorizar mais. Conversei com a minha irmã, que é médica, ela disse: você está tendo a matéria mais difícil da faculdade de medicina, não fica tão apavorada, é assim mesmo. Mas eu, acostumada a ser a primeira da classe, a segunda da classe, a só tirar quase nota 10 ou nota 9, etc., eu me apavorei quando eu vi que eu provavelmente não iria tão bem nas provas, né? E, meu Deus, quem sou eu? Não sou mais a mesma pessoa, já não consigo mais aprender do jeito que eu aprendia. E não especificamente no curso de pós-graduação, mas conforme você vai fazendo pesquisas, né? Você vai encontrando temas que venham trazer explicações, e eu vi uma explicação de uma alteração realmente neurológica ou biológica na questão das sinapses após um luto. O luto, para mim, coincidiu com a minha parada em dar cursos, né? Então, consequentemente, a minha vida acadêmica ficou parada desde 2018, assim, na produção, né, de textos, na produção de mais PowerPoints, né? E sem muita pesquisa, porque estava realmente parada, envolvida com esse processo. E ali eu vi uma explicação do porquê, né? A minha memória provavelmente não estava boa, também pós-Covid, pós-dengue e etc. No ano passado, pós-concussão cerebral, por conta de um desmaio, né? Também. Então, muitas razões, idade, né? Hoje, 65 anos. Então, muitas razões que justificavam realmente eu não tá absorvendo com a mesma facilidade. À medida que eu fui fazendo as minhas pesquisas fora do texto, né, da aula, fora daquilo que os professores estão trazendo, eu fui me envolvendo novamente com temas que são muito que me atraem muito, né? Que é a questão da neurodivergência, que são os seres que trazem de verdade cérebros diferentes, né? Sinapses diferentes, conexões diferentes, que são as pessoas altamente sensíveis, são as pessoas autistas, são as pessoas com TDAH, altas habilidades e superdotação.
E quando eu entrei nesse tema, eu fui além daquilo que a própria faculdade me trouxe e eu comecei a fazer muitas pesquisas nessa área. E eu tô, desde março que eu iniciei o curso, eu já tenho, tô no terceiro caderno de 250 folhas. Então eu tô indo para 750, não, porque é frente e verso, 500. Tô indo para quase 1.000 folhas escritas. Tô com o punho que eu nem aguento muito. Mas eu fui me encontrando em muitas situações, né? Como pessoa altamente sensível, eu já havia me reconhecido, feito um texto, ou melhor, feito um vídeo com um texto da psicóloga Elaine Aron, uma psicóloga americana que foi quem começou a fazer esses estudos e comprovados por ressonância magnética, essas coisas todas, né? Cientificamente, a questão das pessoas altamente sensíveis. Fiz um teste que deu do 100%, 92% de chance de ser altamente sensível. Obviamente, eu já sabia que era só pelos sintomas ou pelas características, né? E mas, ao mesmo tempo, eu fui entrando no tema da superdotação, que a princípio eu imaginava que era simplesmente pessoas que tinham um alto QI, um QI acima da média. Né? Como eu sei que o meu QI é em torno de 130, por questões lá da minha infância, da questão da minha tireoide, que eu fiquei internada 15 dias fazendo exames e fui uma pessoa considerada, uma criança ali ainda, considerada um caso raro, porque fiquei 7 anos sem reposição hormonal do hormônio da tireoide e não tive um prejuízo cognitivo, que era esperado, e muito pelo contrário, eu tinha um QI acima da média, né? Já considerado uma superdotação. Depois eu soube, aqui nas minhas pesquisas aí, nesse momento, que o meu QI, dentro da superdotação, ele estaria no nível médio de superdotação, não seria um gênio, 150, 160 de QI, né? 130 estaria no nível médio, mas, de qualquer maneira, o que me permite assimilar conhecimentos com muito mais facilidade do que outras pessoas que precisam estudar mais, né? Ao mesmo tempo, eu fui entendendo que a superdotação não é só um QI mais alto, acima da média, né? Não é. Na verdade, a superdotação ela vem das altas habilidades. Então, situações, áreas específicas em que aquela pessoa consegue se desempenhar muito bem. E uma das características é a pessoa ser, como é que se diz? Ai, fugiu a palavra. Aquela pessoa autodidata, que estuda sozinha, né? Autodidata. Eu fui autodidata em terapia floral e fui fazer uma pós-graduação depois de trabalhar uns 7 anos como terapeuta floral independente, né? Depois de ler muitos livros e a mesma coisa, e em cadernos, e escrevendo, e faço pergunta para mim mesma, e assim vai. E quando comecei a atuar como terapeuta floral, usando os florais de Bach, os florais da Califórnia, né? Depois florais do Himalaia, que nem existem mais, que eram florais relacionados aos chakras. Eu era aí em torno de 300 essências, né? Então eu pegava o caso e eu ia destrinchando os sintomas que eu queria trabalhar, e aí eu ia escrevendo as essências que trabalhavam aquele sintoma até que eu pudesse compor uma fórmula. E assim eu fui estudando e eu fui gravando as essências, né? E mal sabia, né, que tinha um compromisso de desenvolver uma pesquisa nessa área, né?
mas sou totalmente autodidata em numerologia, né? E totalmente autodidata em espiritualidade, aquela parte mais esotérica da espiritualidade, não aquilo que eu aprendi no kardecismo, que foi num curso que durou 6 anos, né? Aí não. Mas aquilo que eu fui além, eu sou totalmente autodidata em cabala, em... Ai, meu Deus, tanta coisa que eu não vou nem lembrar aqui. Depois a fraternidade branca, não é? O processo de emergência espiritual, que é muito comum em pessoas altamente sensíveis, né? E a alta sensibilidade ligada à espiritualidade. Estou seguindo uma médica psiquiatra, a doutora Thaisa Pandolfi, no Instagram, que fala sobre isso. Fui tentar fazer um curso com ela, mas é um curso bem salgadinho. E aí, pelo menos por enquanto, não dá. Mas quem sabe um dia eu ainda faço temas maravilhosos, me encontrei nesse tema e então eu fui percebendo que além da questão das altas habilidades do TDAH que eu descobri, a superdotação, não é? E fui me reconhecendo e fui, sabe quando você encontra a sua turma? Puxa, então tem muitas coisas que vieram como sequelas do meu período sem administração do hormônio da tireoide, ok? Mas muita coisa é constitucional, eu nasci assim. E você passa a se reconhecer e a ter uma identidade muito melhor a partir disso. E também nessa minha linha do tempo dessa vida, Deus me permitiu conviver com uma pessoa que depois de 11 anos de convivência eu reconheci que era autista, que é o meu marido que faleceu. E eu posso dizer com certeza absoluta que o amor que o meu marido me dedicou, a veneração que ele tinha por mim, o que ele ia buscar o céu para mim, dentro dessa característica, né, de não esperar, de ter uma certa impulsividade, porque também tinha um TDAH. As melhores pessoas que eu conheci são autistas. Depois disso, que eu fui conhecendo outras pessoas autistas e conversando e, né? E nesse momento tenho mais uma pessoa autista na minha vida, né? E nesse momento, reconhecendo tudo isso como um grande propósito na minha vida, de conviver com pessoas neurodivergentes da minha turma e pessoas autistas. Não é? Tenho uma neta autista hoje e tenho meus netos, eles têm preferência por amiguinhos que são neurodivergentes, em especial autistas. E a gente vê uma questão de afinidade. E eu comecei a entender realmente que eu tenho algum tipo de propósito em relação às pessoas neurodivergentes, em especial aos autistas, né, na minha vida pessoal. E hoje, fazendo as minhas pesquisas aqui, escrevendo no meu caderno, né? Agora há pouco que eu estava ali na recepção, que ia ter um outro atendimento da outra psicóloga, então eu resolvi ficar por ali e continuar com as minhas pesquisas. E eu me deparei com uma médica, doutora Elisângela Leite. Ela é, pelo que eu entendi, uma médica que é autista e que teve o diagnóstico na vida adulta, né? E a partir disso se reconheceu sua turma e teve explicação para vários, como se diz, várias formas de ser dela, né?
várias condições e também vários sintomas que têm a ver com a questão do autismo, né? Me reconheço muito nesses sintomas também e fico pensando, será que eu sou autista? De repente, também, não sei, porque os autistas não são só pessoas que têm dificuldade de comunicação, existem autistas que têm uma boa comunicação. Eu diria que na minha infância eu poderia ter sido considerada, né? Porque totalmente dentro de mim, totalmente só escrevendo poesias, na minha relação com Deus, com os pássaros, olha só, né? Uma poesia que eu escrevi que falava de um rouxinol e que eu lembro até hoje porque a professora duvidou que tivesse sido eu que tivesse escrito e na verdade tinha sido eu. Aí ela pediu para eu escrever de novo e eu escrevi praticamente com todas as vírgulas. Eu estava no segundo ano primário, né? Já com essa sensibilidade, com essa capacidade de conectar com o alto e trazer esse tipo de escrita, não é? Que já quase que uma canalização a partir do momento que eu me alfabetizei. Mas voltando, então eu encontrei a página da doutora Elisângela, com I, Leite, né? Ela que é uma médica autista, e encontrei um texto maravilhoso que eu quero ler para vocês, para você que ama uma pessoa autista. Vamos lá. Esse texto guarda sentimentos que ela nunca conseguiu dizer em voz alta. Talvez neste silêncio escrito você finalmente consiga entender. É um texto dela, uma carta que ela manda, né, para quem ama um autista. Entender que talvez ela não consiga explicar tudo com palavras, que a pessoa autista não consegue explicar tudo com palavras. Talvez muitas vezes você se pergunte por que ela se cala, se afasta, se inquieta, mas a verdade é que ela sente tudo intensamente o tempo todo. Quando ela demora para tomar decisões, não é uma insegurança qualquer, é o peso de pensar em cada consequência, de querer acertar, de ter medo de falhar com você. Quando ela fica em silêncio depois de um dia difícil, não é frieza, é sobrecarga. É o corpo pedindo pausa e a mente implorando por silêncio. Quando ela se angustia com o que parece pequeno, como o tom de uma mensagem ou uma mudança nos planos, é porque o mundo dela é feito de detalhes e qualquer detalhe pode parecer uma ameaça. Quando ela evita certos lugares ou situações, não é por frescura, é porque sabe que ali ela pode perder o controle e o medo de ser julgada fala mais alto. Quando ela precisa da sua presença, mesmo sem saber explicar por quê, é porque você é um dos poucos portos seguros onde ela sente que pode ser ela mesma. E sim, mesmo te amando, mesmo confiando, ela pode sentir que é um peso, não porque você a trate assim, mas porque ela aprendeu a vida inteira que ela era demais. Por isso, cada gesto seu importa. Cada vez que você escolhe ficar, mesmo sem entender. Cada vez que você oferece silêncio em vez de cobrança. Cada vez que você espera o tempo dela. Cada vez que você mostra com ações que ela é amada exatamente como é. Ela talvez nunca consiga dizer isso com palavras faladas em voz alta. Eu, ao menos, nunca encontrei nas palavras faladas o que a minha alma escreve. Porque há coisas que o corpo cala, mas a alma escreve em silêncios, em olhares, em pausas longas demais. E se você prestar atenção, talvez e só talvez perceba, esse amor, quando é acolhido, vira abrigo, vira fôlego, vira chão. Porque para ela, amor de verdade é quem fica
quando tudo parece desabar. É quem não precisa entender tudo para escolher permanecer. E ser amada assim é o que dá coragem para seguir vivendo. Doutora Elisângela Leite. Palavras dela, uma médica autista que tem um relacionamento, é casada e que descobriu na vida adulta essa condição. Achei extremamente lindo, extremamente comovente, porque fala de coisas que eu vivo, dos silêncios que falam mais do que palavras, da energia que transmite muito mais, de algumas frases estereotipadas, mas que traduzem o sentimento dessa maneira, da sobrecarga emocional, sensorial que eu percebo que a pessoa tem por um trabalho extremamente estressante, 10, 12, 14, 15 horas por dia, sem sábado, sem domingo. E mesmo assim, uma pessoa extremamente doce, extremamente amorosa, e que dentro dessas suas possibilidades traz o amor de uma forma diferente, o amor na quinta dimensão, como eu tenho dito. Talvez autistas sejam seres já de quinta dimensão, pelo menos os de nível de suporte 1, né? Como se diz. Os antigos síndrome de Asperger, e aprender a conviver com o autista, aprender a não interpretar as formas de comportamento deles com modelos da terceira dimensão, é talvez o meu grande aprendizado nesse momento. Talvez para voltar para a minha verdadeira essência do meu mundo de origem, onde a gente só sentia energia, a gente só lia energia, a gente só olhava olho no olho e captava o que as pessoas estavam sentindo, o que aqueles seres estavam sentindo, não é? Ler o campo energético do outro é assim que no mundo espiritual as coisas acontecem. E eu quis compartilhar tudo isso com vocês, porque estou encontrando, eu que quis fazer uma pós-graduação para preencher a minha mente. Encontrei respostas para a minha vida, encontrei mais um propósito para a minha vida, e é assim que Deus fala com a gente, e é assim que a gente escuta. Quando a gente está com a alma aberta, quando a gente está com a consciência expandida e livre para receber essas informações que são diferentes do que a gente conhece por aqui. Eu já passei por isso, sei bem como é, e estou cada vez mais me abrindo para essas informações e essas novas formas de ser. É isso. Amei, amei, amei esta. Vamos lá? Peraí. Para você que ama uma pessoa autista. É isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.